Está se preparando para o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral? Então, bora ver o que foi cobrado nas últimas provas sobre a Lei 8.112? Vem comigo! Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora ao canal, meu nome é Natália e conforme nós combinamos na última semana, hoje nós daremos início ao nosso estudo de Direito Administrativo para o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral. E pessoal, conforme eu comentei com vocês, eu elaborei um material com base nos últimos editais que foram publicados e são editais de tribunais regionais eleitorais, porque o último edital que foi publicado do Tribunal Superior Eleitoral, o último edital unificado, ele foi publicado lá em 2006, portanto é um edital bem desatualizado. Diversas leis não foram incluídas neste edital, como por exemplo a Lei de Improbidade Administrativa, portanto eu não recomendo que vocês estudem com base neste edital lá de 2006, e sim nestes últimos editais de tribunais regionais eleitorais que foram publicados. E justamente foi com base nestes editais que eu elaborei este material que nós começaremos a estudar a partir de hoje. Mas hoje nós começaremos analisando questões das últimas provas. Portanto, pessoal, estas questões de hoje não serão questões assim tão atualizadas, Porque a última prova de Tribunal Regional Eleitoral que foi realizada, salvo engano, foi do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins e foi realizada lá em 2018 e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em 2016. Pelo que eu lembro, foi isto. Então, pessoal, hoje as questões não serão tão atualizadas, mas a resolução destas questões é importante porque a gente consegue identificar pegadinhas das bancas, a gente identifica os pontos mais cobrados e assim a gente consegue direcionar o nosso estudo. E hoje, então, nós começaremos com questões sobre a Lei 8.112 que foram aplicadas nas últimas provas de tribunais regionais eleitorais. E, pessoal, chega de enrolação, vamos, então, às nossas questões. Vamos começar, pessoal, questão número 1. Com a conclusão do processo administrativo disciplinar contra um servidor público federal detentor de cargo em comissão junto a determinado Tribunal Regional Eleitoral, o servidor foi apenado com a destituição de seu cargo. Nessa situação hipotética, a penalidade deverá ser aplicada pelo: letra A, a autoridade que houver feito a nomeação. Letra B, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Letra C, a autoridade administrativa de hierarquia imediatamente inferior ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Letra D, chefe da repartição. Ou então, letra E, presidente da República. Então, pessoal, em se tratando de servidor detentor exclusivamente de cargo em comissão, qual é a autoridade que deverá aplicar a penalidade de destituição do seu cargo? O que vocês acham? Qual das alternativas é a alternativa correta? Pessoal, a alternativa correta é a letra A. E a resposta vocês encontram no artigo 141 da Lei 8.112, que estabelece que as penalidades disciplinares serão aplicadas, e inciso 4, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Pessoal, normalmente quando a gente está lendo a Lei 8.112, a gente não costuma dar muita atenção para este artigo 141, mas eu aproveito aqui para chamar a atenção de vocês porque é um artigo que costuma, sim, aparecer em provas de concursos públicos. Então, deem uma boa lida aqui nestas autoridades, em quais são as autoridades que irão aplicar determinadas penalidades. Mas vamos continuar e vamos à questão número 2, uma questão de 2017 também, que foi aplicada no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para o cargo de analista judiciário. João delegou a Maria, sua esposa e pessoa estranha à repartição pública onde ele exerce as suas funções, o desempenho das atribuições de sua responsabilidade. Descoberto, João sofreu processo administrativo disciplinar que resultou em sua condenação à penalidade de advertência.
3 meses após o trânsito em julgado do procedimento administrativo, João recusou fé a documento público. Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei 8.112, João está sujeito à pena de... Pessoal, percebam aqui que João está cometendo novamente uma conduta que sujeita ele à penalidade de advertência. Portanto, vamos às alternativas. Letra A, suspensão de até 90 dias. Letra B, suspensão de até 120 dias. Letra C, suspensão de até 180 dias. Letra D, repreensão verbal. Ou então, letra E, demissão. O que vocês acham, pessoal? Qual é a alternativa correta? Pessoal, a dúvida aqui poderia ser entre a letra A e a letra E, né? Suspensão por até 90 dias ou então demissão, já que não existe penalidade de suspensão por até 120 dias ou então por até 180 dias e também na Lei 8.112 não é penalidade aplicável aos servidores a repreensão verbal. Então, ou seria a letra A, suspensão por até 90 dias, ou então letra E. E a alternativa correta aqui é a letra A, porque este servidor está reincidindo em uma conduta que o sujeita à penalidade de advertência. E quando isso acontece, a penalidade que deve ser aplicada, né, em caso de reincidência de faltas punidas com advertência é a suspensão. E a suspensão ela pode ser aplicada por até 90 dias. O prazo máximo da penalidade de suspensão é de 90 dias. E isto está disciplinado no artigo 130 da Lei 8.112. Aqui no material eu coloquei para vocês, né, diversos artigos que eu considero importantes, que tratam das penalidades de advertência. Então, pessoal, fiquem atentos, porque o Sebrasp gosta bastante de cobrar estas condutas que sujeitam os servidores a penalidades de advertência ou então de demissão. Mas vamos continuar e vamos à nossa terceira questão. Conforme disposição da Lei 8.112, a ajuda de custo tem por finalidade. Pessoal, antes de nós começarmos a analisar as alternativas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma diferença básica que existe entre ajuda de custo e diárias. E vocês, memorizando essa diferença, vocês já conseguem resolver questões de diversas bancas. Pessoal, lembrem-se sempre que as diárias, elas se referem a afastamentos eventuais ou transitórios. Já a ajuda de custo é para aqueles afastamentos permanentes, quando o servidor passa a ter exercício em uma nova sede que exige a sua mudança de domicílio em caráter permanente. Mas vamos então às nossas alternativas. Letra A. Indenizar o servidor que efetuou o pagamento com recursos próprios para participar de curso comprovadamente no interesse do serviço. Pessoal, se o servidor efetuou pagamentos com alimentação, com locomoção, aqui não seria ajuda de custo, mas sim diárias que ele teria direito. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B. Indenizar o servidor pelo afastamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional. Pessoal, aqui a gente tem cópia da letra da lei, né? E é o conceito de diárias e não de ajuda de custo. Letra C. Indenizar o servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos próprios do cargo. Pessoal, aqui também não é ajuda de custo. Essa alternativa está incorreta porque é o conceito de auxílio transporte. Letra D. Ressarcir as despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com um meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira. Também está errada e aqui nós temos o conceito de auxílio moradia. Por fim, então, vamos à letra E. Compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Pessoal, aqui está a nossa alternativa correta. Aqui é o conceito de ajuda de custo.
E aqui no material eu coloquei para vocês diversos artigos que eu considero importantes que conceituam as diárias, o auxílio transporte, o auxílio moradia e coloquei também o artigo que conceitua a ajuda de custo. Pessoal, este material eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, então quem tiver interesse basta acessar ali e baixar o material, inclusive para acompanhar, né, a correção das questões. Vamos à próxima questão, questão número 4. Determinado servidor público está respondendo a processo administrativo por ter supostamente se apropriado de dinheiro público. Além disso, há investigação criminal em curso pela prática do mesmo delito. Conforme disposto na Lei 8.112, nessa situação, o servidor. Então, pessoal, percebam que a situação hipotética trazida pelo enunciado da questão é que o servidor ele está respondendo ao mesmo tempo na esfera administrativa e na esfera criminal. Vamos às alternativas. Letra A. Poderá ser afastado preventivamente de suas funções pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Pessoal, aqui já está a nossa alternativa correta, porque sim, o afastamento preventivo ele pode se dar pelo prazo de até 60 dias. Lembrem-se que este prazo ele pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 60 dias, e este afastamento, né, ele ocorre sem prejuízo da remuneração, ou seja, o servidor ele continua recebendo mesmo afastado de suas funções. Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra B. Deixará de responder ao processo administrativo se for absolvido criminalmente por falta de prova. Não, pessoal, a letra B também está errada, porque, como vocês sabem, as esferas administrativa, civil e criminal, elas são independentes entre si. Ou seja, o servidor pode responder ao mesmo tempo na esfera administrativa, na civil e na criminal, sendo que a absolvição na esfera criminal só afastará a responsabilidade administrativa quando ela se der por inexistência do fato ou ausência de autoria, ou seja, pessoal, quando ficar demonstrado na esfera criminal que o fato não aconteceu, ou então que não foi aquele servidor que está sendo investigado, que não foi ele o autor da conduta. Portanto, a absolvição criminal por falta de provas não afasta a responsabilidade administrativa. Vamos à próxima alternativa, vamos à letra C. Não poderá ser processado civil e penalmente antes da conclusão do processo administrativo. Não, né, pessoal? Conforme eu acabei de comentar, a esfera civil, penal e administrativa são independentes entre si. Essa é a regra. Vamos à letra D. Deverá ser representado por advogado como forma de se garantir a ampla defesa. Está errada também, pessoal. Há uma súmula vinculante do STF, súmula número 5, que estabelece que no processo administrativo não viola a Constituição, né, se o servidor não estiver representado por advogado. E por fim, letra E. Somente poderá ser processado na esfera civil se ficarem comprovados o delito na forma dolosa e o prejuízo ao erário ou a terceiro. Só dolosa não, pessoal. Tanto culposa como dolosa. Este é o erro da letra E. Vamos então ao nosso material, né, que eu trouxe para vocês o artigo que fala sobre afastamento preventivo e é um artigo que aparece bastante também em provas de concursos públicos. Então, lembrem-se que o afastamento preventivo pode se dar pelo prazo de até 60 dias, que é sem prejuízo da remuneração, e que este prazo pode ser prorrogado por igual período. Eu trouxe também para vocês o artigo 126, que fala que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. A letra C também está errada, aqui eu trouxe o artigo 125, que fala que as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Então, pessoal, a regra é que elas são independentes entre si.
Em relação à letra D, eu trouxe para vocês a súmula vinculante número 5 do STF, que fala que a falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. E, por fim, fundamentando a letra E, eu trouxe o artigo 122 da Lei 8.112, que fala que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Mas vamos continuar e vamos à nossa última questão de hoje, que é a questão número 5. Anderson, servidor do Tribunal Regional da Bahia, sofreu grave acidente no exercício de suas funções, o que resultou na amputação total de seu braço esquerdo. Após a avaliação da equipe médica, constatou-se que ele não poderia exercer as funções anteriormente exigidas pelo cargo que ocupava. Diante disso, Anderson passou a exercer outra função, compatível com a sua limitação. Conforme a Lei 8.112, a situação apresentada configura hipótese D. Letra A, aproveitamento. Letra B, readaptação. Letra C, reintegração. Letra D, recondução. E letra E, reversão. Pessoal, a situação hipotética trazida pelo enunciado da questão, ela se trata de readaptação, que acontece quando o servidor sofre uma limitação em sua capacidade que impede que ele exerça as funções exigidas pelo cargo que ele ocupa. E este servidor, então, ele deverá ser readaptado a um cargo compatível com a limitação sofrida. Portanto, pessoal, se trata de readaptação. E aqui no material eu trouxe para vocês, o conceito de aproveitamento, que é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento obrigatório. Trouxe também o conceito de readaptação, que é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. E aqui, pessoal, trouxe também o conceito de reintegração, que é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. E ela se dá com o ressarcimento de todas as vantagens. E continuando, eu trouxe o conceito de recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou então reintegração do anterior ocupante. E por fim, pessoal, eu trouxe o conceito de reversão, que é o retorno à atividade de servidor aposentado, e ela pode se dar por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou ainda no interesse da administração. E no interesse da administração devem ser preenchidos alguns requisitos, como, por exemplo, que o servidor tenha solicitado a reversão, que a aposentadoria tenha sido voluntária, que o servidor fosse estável quando na atividade, que a aposentadoria tenha ocorrido nos últimos 5 anos anteriores à solicitação e, por fim, que haja cargo vago. Então, pessoal, o que vocês acharam das questões? Fáceis, difíceis? Me contem, deixem aqui nos comentários. Eu acredito que não houve grandes dificuldades, mas me contem se vocês tiveram dificuldades, se tem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Pessoal, eu sei que não são questões atualizadas, mas a resolução de questões de provas anteriores é fundamental, principalmente quando a gente está estudando para um concurso em que o edital ainda não foi publicado, E nós vamos estudar com base nestes últimos editais. Portanto, por isto a importância da resolução destas questões. E conforme eu comentei com vocês na última semana, eu vou disponibilizar aqui um material de direito administrativo que eu elaborei com base nestes últimos editais de tribunais regionais eleitorais para que a gente já possa dar início ao nosso estudo de direito administrativo. E no que se refere às outras disciplinas, eu recomendo que vocês
façam uma análise destes editais e estudem também por estes últimos editais que foram publicados. Principalmente, pessoal, o edital do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e de Tocantins. E por hoje era isto. Na próxima semana a gente começa com conteúdos e com questões atualizadas do Sebrasp. Bons estudos!